Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos nos preparar para o nosso estudo fazendo a prece, pedindo a Deus e a Jesus que para essa semana possamos ter calma e paciência para com as dificuldades alheias, mas também para com as nossas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoem as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos retomar o nosso estudo do livro Renovando Atitudes. E ao longo desse estudo, que é uma tentativa de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, de vez em quando eu vou utilizar algumas páginas do livro Pão Nosso. Esse livro faz parte da coleção Fonte Viva. Para quem não conhece, vou apresentar aqui para vocês. Nestes livros, que são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz, todos da autoria de Emmanuel, autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. O autor comenta ensinamentos do Evangelho, de forma original e atraente, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida. Encerra um verdadeiro convite ao trabalho nobre e dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova. Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, instrui e encanta, edifica e consola na sua linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, plena de espiritualidade e beleza. A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos, e instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor, ministradas e exemplificadas por Jesus. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Então, acho que vai ser muito bom para complementar o estudo. Vou começar com o capítulo 43, Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar. É uma frase de Jesus que está em Lucas 14, 10. O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre em uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir as almas. É indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia,
por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera o caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Uma análise muito interessante que complementa o capítulo que lemos na semana passada, o Ter Lugar na Vida, a respeito do item 5. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. E ainda do livro Pão Nosso, vou ler o capítulo 127, Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. São palavras de Jesus em João 5:29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. E essa reflexão complementa o capítulo Eu Não Merecia, que fala sobre a causa das aflições. Agora vamos voltar para o nosso estudo do Renovando Atitudes. Estamos no capítulo 8, A Verdade, que é sobre o item 1 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. O item 1 diz o seguinte: Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, agora vamos ler o que o Espírito Hamed nos fala e nos orienta a respeito dessa passagem. Não vemos a verdade conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. As ilusões
nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver, e porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Adão disse a Deus: eu não pequei. A culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpa perante o Criador. Toda a discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim, somos todos nós. Quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. Nossa visão sobre as coisas que pode enganar-nos pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois, em realidade, ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, verdadeiro ou falso. Na infância, por exemplo, se fomos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se fomos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções, por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamo-nos criaturas inseguras e fracas, e a partir daí começamos a não confiar mais em nós mesmos. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente mediador em situações perigosas. Para que possamos encontrar a verdade à qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. O que é a verdade? Disse o Mestre: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos sentidos nos enganam. Vejamos alguns exemplos. A Terra parece parada. O arco-íris nada mais é do que raios de sol atravessando gotículas d'água. E certas estrelas que vislumbramos nos céus já não existem. Contudo, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera de nosso planeta, dando-nos a falsa impressão de vida real. Cremos no que nos disseram, e embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos como verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Maneiras erradas de se ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças e as profissões distanciam-nos cada vez mais da realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física, e abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade.
à qual se referia o Mestre Jesus. Agora vamos ver como Emmanuel se posiciona nessa página Renovação Necessária, nos alertando para que precisamos nos espiritualizar, olhar além da matéria. A passagem é: não extingais o espírito. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor, e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem, que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no lanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Espero que essas reflexões possam nos ajudar no dia a dia, na convivência com todas as pessoas, que tenhamos opiniões firmes, mas não radicais, que possamos entender o ponto de vista do outro, sabendo que as vivências dele foram diferentes das nossas. E por isso que tem aquele padrão de comportamento, assim como nós temos o nosso. Então, que possamos ter essas reflexões e que a nossa convivência possa se tornar um pouco mais leve e não traga tantas divisões como temos visto. Possamos todos ter uma boa. Boa noite a todos. Vamos nesta noite, nesse encontro, mais uma vez juntos. Vamos buscar, então, no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, que nos deixou há alguns dias atrás. E ela teve um trabalho brilhante, uma grande oradora, uma grande divulgadora da doutrina, muito ligada aos estudos da mediunidade, da obsessão, e nos deixou boas obras e palestras também muito interessantes, né? E neste livro, então, um dos temas que ela aborda, e é o que nós vamos tratar hoje, é a auto-obsessão. Então ela começa colocando: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Esta afirmativa é de Allan Kardec e é tão atual que a cada dia vemos a sua confirmação. Ele acrescenta, Allan Kardec, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Isso nós encontramos em Obras Póstumas.
Quando se fala em autoobsessão, pode parecer à primeira vista tratar-se de casos muito raros. Entretanto, são bem mais comuns do que se imagina. A autoobsessão caracteriza-se pelas ideias fixas que o indivíduo tem em relação a si mesmo e podem se apresentar, por exemplo, mascaradas como zelo pessoal, cuidados que se dispensa ao próprio corpo, sempre tentando melhorar suas condições de saúde e beleza. Então, pode até se dar a aparência de algo positivo, mas pode estar por trás desse zelo pessoal, pode estar um processo de ideia fixa, de uma autoobsessão. E ela diz, a princípio, tem essa motivação, mas logo torna-se uma ideia obsessiva de esculpir as formas, deixando transparecer o conteúdo narcisista predominante. Então, muitas coisas que começam até de uma forma natural, como um zelo, né? Um zelo natural que tenhamos ali, um zelo pessoal que tenhamos por nós mesmos e que evidentemente há de se cuidar, né? Então exigem cuidados com o nosso próprio corpo, que até um determinado ponto é natural e saudável, e normalmente começa-se assim, mas pode-se partir para ideias obsessivas. Né? E aí parte-se para essas situações de esculpir as formas, como ela coloca, né? Deixando transparecer o conteúdo narcisista predominante. Ao lado disso, continua ela, soma-se também o desejo de atrair pessoas para usufruir de experiências sexuais desequilibradas, o que termina por desaguar em graves processos obsessivos e de vampirização em que os espíritos do mesmo jaez se aproximam e mais assulam tais preferências para se locupletarem através dessas vivências. Nesse patamar estão os vícios em geral. Então ela coloca também um outro aspecto da autoobsessão, que seria esse desejo de atrair pessoas, para usufruir ali de momentos prazerosos, usufruir de experiências sexuais desequilibradas, como ela fala. E isso acaba trazendo, então, a aproximação, acaba atraindo a aproximação de espíritos que também se locupletam com essas experiências, porque também estão presos a essas mesmas necessidades. Então, um desejo próprio, uma ideia fixa própria, porque aqui estamos tratando de autoobsessão. Se caracteriza-se por obsessão, existe a ideia fixa, né? Porque obsessão são ideias fixas, são pensamentos contínuos, quase que ininterruptos. Em outros níveis, a autoobsessão pode expressar-se como complexo de culpa no qual estejam presentes a autopunição, a mania de doença, o medo exacerbado, evidenciando estados patológicos, os quais abrem brechas para influências obsessivas de espíritos com propósitos negativos e altamente prejudiciais. Então, um outro aspecto, então, que caracteriza a autoobsessão, que se expressa em sentimentos de culpa. É muito comum, né, alimentarmos sentimentos de culpa, complexos de culpa, a tal ponto que acabamos atraindo outras mentes, espíritos que se aproximam de nós em função daquele sentimento, porque os determinados pensamentos atraem determinados gêneros de espíritos. Espíritos presos a determinadas situações, eles buscam juntar-se a esses que sentem, pensam e desejam como eles.
Então, ela fala do complexo de culpa, autopunição, a mania de doença, o medo exacerbado, porque medo é normal, todos nós sentimos medo. Não sentir medo seria até nocivo, né? Porque há muitas situações que devem nos causar um receio para que tomemos determinados cuidados, isso é natural. Agora, o medo exacerbado, isso leva a estados patológicos, né? E abre brechas, como ela fala, para influências obsessivas. Por outro lado, as pessoas, de maneira geral, têm a tendência de complicar a vida e não percebem que o fazem. Preocupam-se e ficam estressadas com banalidades, com suposições disso ou daquilo, prevendo problemas que nem sempre chegam a acontecer. Mas o fato de se preocuparem antecipadamente as deixam excessivamente ansiosas. Então, é muito comum pessoas que sofrem de uma ansiedade cortante, né? Doída, de tanto que ficam ansiosos, estressadas, temerosas por situações que julgam que está por acontecer, que estejam por acontecer, e normalmente, se analisar-se, a maioria nem chegam a acontecer. A maioria nem chega a acontecer. É muito fácil para uma pessoa enredar-se em seus próprios pensamentos, em ideias que se repetem, em manias que vão sendo cultivadas, em emoções negativas constantes e inadvertidamente passa a ficar dependente desses estados mentais perturbadores, que se vão cristalizando como que incrustados no psiquismo, tornando-se prejudiciais. E a tal ponto, esses pensamentos, essas manias, essas ideias que se repetem, a tal ponto são cultivadas e agasalhadas que não sentir-se mais, não ter mais essas ideias, ou passar um período sem essas ideias, levaria essa criatura, ou nos levaria, né, a nos sentirmos até perturbados por não estarmos com as preocupações constantes. Então, acabamos por nos sabotar a tal ponto de nem nos permitirmos momentos de mais calma, de uma calma mental, né? De um relaxamento mental. O nosso cérebro também é um órgão do nosso corpo que precisa de muitos cuidados, e como precisa de cuidados. E ele também precisa relaxar, né? Assim como o nosso aparelho digestivo, ele deve ter ali horas do dia, né? Sem que ele necessite estar em trabalho atuante. Não é verdade? Porque devemos nos alimentar nos horários adequados e da forma adequada. Da mesma forma, o nosso cérebro precisa de descanso, precisa de relaxamento. E essas ideias fixas, né? Essas emoções negativas constantes, essas manias cultivadas, elas acabam se incrustando no nosso psiquismo e, evidentemente, trazendo grandes danos. São indivíduos que dizem ter constantes achaques, sentem-se frequentemente doentes e passam a percorrer consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. Via de regra, exageram sintomas e julgam-se os maiores sofredores, proclamando o quanto sofrem, lamentando-se da sorte adversa, ao tempo em que buscam a atenção dos familiares, aos quais não dão descanso e nem trégua de suas reclamações e exigências, porque torna-se ali
uma necessidade tão grande de colocar as suas próprias dores, os seus sofrimentos, porque acaba se julgando que é o maior dos sofredores, o mais infeliz de todos os infelizes, e normalmente é a própria família que acaba sendo ali aqueles que serão o objeto, né? A quem essas pessoas, ou quem assim se sente, vai estar sempre despejando as suas dores, as suas lamúrias, os seus sofrimentos, exagerando esses sintomas, exagerando esses sofrimentos, né? Aí ela continua: esse é o campo propício para as auto-obsessões. E o que é ainda mais grave, para as obsessões. E também o domínio das doenças fantasmas. Por quê? Partindo-se ali para determinados sintomas, porque acabam acontecendo determinados sintomas, e muitas dessas situações auto-obsessivas caminham para as doenças fantasmas, que são justamente essas que os médicos da Terra não encontrarão respostas, não encontrarão exames que apontem, que diagnostiquem com certeza ali uma determinada doença, porque eles não alcançarão a causa, né? São as ditas doenças fantasmas. E André Luiz, olha, eu tenho uma anotação aqui de Kardec. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, essa colocação de Kardec que eu anotei aqui no rodapé do livro é muito, muito importante, porque nós podemos, já até por um hábito, colocarmos essa situação toda que a pessoa sente, esses sintomas, todo esse processo, colocarmos na conta de espíritos, né? De uma causa oculta, que seriam ali as presenças de espíritos, e na verdade derivam do próprio indivíduo, do espírito do próprio indivíduo, né? Então, e é muito difícil, são situações difíceis, porque não é o caso de afastar-se uma influência. Seríamos nós mesmos ali pensando dessa forma, agindo dessa forma, e podemos colocar, somos nós mesmos, porque em grau maior, em grau menor, nós nos deixamos levar e acabamos entrando nesses processos de auto-obsessão, cada um ali dentro das suas fragilidades, das suas manias, dos seus medos, dos seus zelos exagerados, né? E assim vai. André Luiz, em página com o título acima, assim denomina as dores e enfermidades imaginárias que são fruto do pensamento desequilibrado e negativo de certas pessoas. As suas advertências são importantes e oportunas, como se pode constatar. E seria Doenças Fantasmas, né, o título. Referimo-nos às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas ou impressões que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantasmas. Experimentam, às vezes, leve intoxicação, superável sem maiores esforços, e dramatizando em demasia pequeninos desajustes orgânicos, encharcam-se de drogas, respeitáveis quando necessárias,
mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, sempre que impropriamente aplicadas. Atingindo esse ponto, semelhantes devotos da fantasia e do medo destrutivo caem fisicamente em processos de desgaste, cujas consequências ninguém pode prever, ou entram deste modo imperceptível para eles, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapidam as forças. Depois disso, instalada a alteração do corpo ou da mente, é natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, trazendo até mesmo a desencarnação precoce em agravo de responsabilidade daqueles que se entibiam diante da vida, sem coragem de trabalhar, sofrer e lutar, porque normalmente entrega-se a um desencanto, a um desânimo, a um estado de sofreguidão que quantas vezes não se afasta do trabalho, da luta, entregando-se ali a um sofrimento exagerado, sendo que o trabalho seria uma das terapêuticas abençoadas para que essas ideias fixas se diluíssem, não atordoassem tanto o tempo todo, mas quanto mais a criatura se isola, quanto mais ela se entrega a esses pensamentos, se auto-obsediando, ela abre um campo maior para que o mal se instale. Por isso a necessidade de mãos ocupadas, mentes ocupadas, ócio, somente o ócio saudável, o ócio produtivo. Que bons momentos, aquele que se permite o repouso salutar, o repouso saudável. O tempo está se findando, teremos mais coisas para trazermos, mas fiquemos por aqui por hora e que esses ensinamentos nos falem alto. Façamos por onde buscarmos essa fortaleza, esse equilíbrio que tanto necessitamos. Mas para isso precisamos buscar a terapêutica adequada. Que terapêutica é essa? Acima de tudo, buscar a Jesus, buscar a Deus nosso Pai. Construirmos uma fé raciocinada, uma fé sólida. Permita, meu Pai, que não nos afastemos de Deus nosso Pai, que os nossos pensamentos se voltem constantemente a Ele, constantemente a Jesus nosso Mestre, o seu enviado, para que consigamos vibrar numa faixa vibratória mais equilibrada, afastando de nós esses pensamentos doentios, essas ideias fixas, esses sentimentos que nos corroem. Permita, meu Pai, que tenhamos e que busquemos esta condição, sentindo a ajuda, sentindo o amparo que sempre se faz presente quando elevamos o nosso pensamento ao alto. Tenhamos uma noite de